Queridos irmãos e irmãs, prestem bem atenção ao que vai ser dito aqui. Como sabem, o planeta Terra, a Mãe Terra e Gaia já iniciaram o processo de restauração para a nova Terra. E tem havido muitos avisos para a humanidade em relação a isso. Infelizmente, muita gente não acredita e outros nem querem saber. Trago até vocês hoje uma mensagem da Mãe Divina, que é uma advertência, um aviso, um sinal vermelho. E para quem não acredita ou não quer saber, prestem atenção às notícias, ao que está acontecendo a nível de mudanças climáticas e convulsões da Terra em todo o planeta atualmente. Vamos então à transmissão. Queridos filhos na Terra, eu sou Deus Mãe, a Mãe de toda a criação. Venho hoje para compartilhar novidades com vocês. O Divino tem trabalhado para avançar com o plano divino para a fase de restauração de Gaia. O processo já iniciou em algumas partes do planeta. E o Divino continuará a certificar-se de que o processo avançará para as áreas mais amplas do mundo. O plano divino é iniciar o processo de reconstrução nas regiões do Pacífico, que inclui países costeiros e ilhas que estão no Oceano Pacífico, e alguns ainda mais no Pacífico Leste e no Pacífico Sul. Os países que estão ao longo da costa do Pacífico são os que devem iniciar o processo de planejamento. O processo de planejamento pode levar tempo, mas é necessário para todos os países envolvidos no Oceano Pacífico de Gaia. Os países que têm áreas costeiras próximas ao Pacífico terão de se apressar e cumprir o plano rapidamente, porque as mudanças no oceano virão em breve. Especificamente no Oceano Pacífico, que precisa ser urgentemente reconstruído. Gaia planejou iniciar o processo de reconstrução com o Oceano Pacífico e os países que estão ao longo das águas do Oceano Pacífico, em parte porque as regiões desse Pacífico estão gravemente danificadas, principalmente as águas do oceano que estão profundamente poluídas. A vida marinha mal consegue sobreviver. Gaia tem tanta necessidade do Pacífico ser curado e rejuvenescido, e é por isso que o processo de restauração começou com os Estados Unidos e com as regiões do Pacífico. Os países que estão no Pacífico e ao longo do Pacífico serão profundamente impactados no processo. O Divino tem tentado dizer às populações nas regiões do Pacífico que a próxima fase de Gaia será realmente impactante. O Divino quer que todos os países atendam às advertências e se preparem para o que está por vir. O Oceano Pacífico passará por grandes mudanças, mudanças que a humanidade nunca experimentou antes. O nível de mudanças está além da concepção humana. A humanidade precisa levar a sério as mensagens divinas e iniciar os preparativos. Os preparativos são importantes para todas as almas do planeta, independentemente de onde as almas residam. Os preparativos de que o Divino fala estão em um nível mental e emocional, mais propriamente do que nível físico, porque no fundo da psique humana, as devastações são algo com que a humanidade lida muito mal, especialmente os danos naturais que requerem interações humanas. Em outras palavras, no caso de mudanças naturais e caos, os humanos, ou humanos mais modernos, se sentem desafiados e frequentemente reagem com medo desnecessário. A psique humana
Guarda lembranças de tempos antigos, quando a natureza era selvagem e os humanos tinham dificuldade em sobreviver. Em outras palavras, os instintos de sobrevivência humanos ainda são muito fortes e às vezes esse instinto entra em ação sem razão necessária e o resultado final são reações que não estão servindo a si mesmo e nem ao bem maior. É por isso que nós, o Divino, trabalhamos duro para dar um alerta à humanidade, para que o planeta tenha tempo para se preparar mental e emocionalmente. Agora, embora nós, o Divino, tentemos arduamente preparar a humanidade para este processo, ainda assim, há resistência que o Divino está enfrentando. Gaia disse repetidamente ao planeta e à humanidade que o processo de reconstrução acontecerá de qualquer maneira. A humanidade precisa aprender sobre o ambiente em mudança e viver com esse processo. Não existem outras opções disponíveis para a humanidade e para o planeta. O processo de restauração foi iniciado e continuará em qualquer situação. Gaia enviou aviso após aviso sobre este processo. E a humanidade agora não tem mais opções a não ser viver com o processo de restauração de Gaia, e essa é a realidade. Nós, o Divino, temos tentado também e o resultado foi menos caloroso. A humanidade precisa se apressar e a hora chegou. O processo de restauração de Gaia já começou. As águas do oceano de Gaia vão sofrer grandes mudanças. As regiões costeiras de Gaia vão mudar de dentro para fora e de cabeça para baixo. Todas as mudanças foram iniciadas divinamente. Gaia tem todos os pisos oceânicos planejados para a fase de reconstrução. E isso significa que o antigo fundo do oceano de Gaia tem que descer para que a sua substituição seja instalada. E esse processo também está sendo ativado pelo Divino e por Gaia. Nas próximas semanas, sensivelmente, o fundo do oceano de Gaia começará a entrar em colapso. Isso significa que grandes mudanças estão de facto chegando. Gaia iniciou o processo e a humanidade precisa ouvir o chamado e começar a ficar longe do Oceano Pacífico e das regiões costeiras. As regiões do Pacífico são a parte mais desafiadora por causa da grande população. Gaia ligou para países relacionados e disse-lhes que as mudanças no oceano são necessárias. Os países que ouviram os chamados são poucos. A maioria dos países ainda está em negação ou apenas ignorando as chamadas de Gaia. A atitude deles é de não irem para lugar nenhum. Gaia determinou, e assim é o Divino também. O Divino iniciou o processo, e ninguém ou países nesse assunto serão capazes de mudar a mente de Gaia ou o plano divino. Neste ponto, o plano divino não tem outra opção a não ser seguir em frente. Gaia enviou um ultimátum há algum tempo, e essa foi a decisão final, a última chance. Eu amo vocês, queridos anjos na Terra. Saibam que a fase de restauração de Gaia começou. O processo já começou nas regiões do Pacífico. Os países impactados serão aqueles que estão no meio do Pacífico ou que têm áreas costeiras ao longo do Pacífico. De qualquer forma, as mudanças serão impactantes. Nós, o Divino, pedimos a todas as almas nessas regiões que se preparem. Saiba que as mudanças de Gaia são extremamente necessárias para a sobrevivência da Mãe Terra. A humanidade precisa aprender a conviver com as mudanças
e precisa aprender a respeitar a Mãe Terra. E juntos consertamos o planeta e o consertamos sem enormes danos. Esse é o chamado divino. E saiba que o divino já está aqui. Gaia está no comando. Fiquem em paz, queridos. Eu vos amo e eu sou a vossa Mãe Divina, e assim é.